Lucas 15, verso 11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Ponto. Esse é o texto da mensagem. Jesus continuou. Ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O grande problema nosso, como evangélicos, não vou dizer evangélicos, como protestantes, desde a época de Lutero, a igreja na época, ela limitava o entendimento ao clero, aos sacerdotes. Entendeu? Então, a interpretação bíblica, a aplicabilidade bíblica, ela estava restrita aqui. Quem sentava na congregação na Idade Média não tinha que estar discutindo questões teológicas, doutrinárias, sei lá o que for, interpretando Bíblia, porque quem interpretava eram os sacerdotes do altar. Quando vem a reforma protestante, nós ficamos com uma espada de 2 gumes, um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode ter acesso à Bíblia, ler a Bíblia, aplicar a Bíblia de forma devocional a você. Mas o problema é que, junto com isso, as pessoas começaram a achar que são teólogos. As pessoas começaram a achar que elas podem interpretar, elas podem traduzir, elas podem se aprofundar em questões doutrinárias. Um leigo não tem essa capacidade. E a gente tem no nosso meio, ultimamente, eu volto e meia repito, bato em algumas teclas, e essa é uma delas, a quantidade de baboseiras, de infantilidades que nós vivemos no meio cristão, protestante, evangélico, vamos falar de Brasil, é absurda. É absurda, porque todo mundo acha que interpreta, todo mundo acha que é exegeta, todo mundo acha que é teólogo. A pessoa mal sabe, nunca leu nem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas acha que consegue interpretar a Bíblia. Você está achando que é fácil interpretar texto? Não estou falando da Bíblia só não. Interpretar texto? Sabe, as pessoas não... olha, uma das coisas mais difíceis é você interpretar um texto. Um texto geralmente se descola da intenção do seu autor, é uma coisa complexa. Aquilo que o cara escreveu há um século atrás, ele escreveu com uma intenção naquele momento, mas os leitores vão botando uma cor diferente naquilo que ele escreveu. Está dando para entender? Se não está, porque é complicado mesmo. Entendeu? Então o texto, ele se descola do seu autor, muitas vezes, ele toma vida própria. Você acha mesmo que Paulo pensou em escrever para você, meu irmão? Ele nem sabia que tinha Brasil, que tinha esse hemisfério do lado de cá, que tinha essa banda de cá, entendeu? Na cabeça de Paulo só tinha aquela banda de lá. Então, quando ele escreveu para os Gálatas, ele escreveu para os Gálatas. Quando ele escreveu para os Filipenses, foi para os Filipenses. Não foi pensando em você, não. Entendeu? Mas o texto se descolou da intenção dele no início e tornou vida própria. Eu estou falando isso em termos... Não estou falando da questão espiritual, que foi a intenção de Deus de colocar, né, no coração de Paulo a escrita que veio do coração de Deus para que chegasse até nós, mas a intenção do autor. E a gente pega textos isolados e começa a fazer as coisas de uma forma tão trabalhada. A coisa mais difícil que eu tenho é montar uma campanha na igreja, igual a campanha da nossa rede aqui. É pegar um texto, que seja um texto mais ou menos neutro, que eu consiga colocar dentro de um propósito de oração e busca que a gente vai ter. As pessoas ultimamente pegam textos isolados, coisas tapafúrdias, às vezes coisas malditas que estão na Bíblia, e transformam aquilo ali como se fosse bênção. Entendeu? Algumas frases que estão na Bíblia, que são aparentemente bonitas, elas não são tão bonitas assim se você olhar o contexto que o texto está. Quando a gente pensa no filho pródigo, primeiro que em momento nenhum a Bíblia se refere àquele rapaz, são 2 filhos, um certo homem tinha 2 filhos, se refere àquele rapaz como pródigo. Sabia disso? Quem é que botou o texto? Quem é que botou o título? Você acha mesmo que Lucas, quando estava escrevendo, ele separou, olha, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, versículo tal. Então no capítulo 15 de Lucas tem lá Jesus lá com os publicanos, com pecadores, com fariseus e com os escribas, e ele começa ali algumas parábolas, e eu vou botar, essa aqui é a parábola do filho pródigo? Não. Quem fez a divisão da Bíblia em capítulos foi o arcebispo de Canterbury, lá na Inglaterra, chamado Stephen Langdon. A Bíblia nunca teve capítulos e versículos, quem botou foi ele. E esses títulozinhos são as sociedades bíblicas e as casas publicadoras que colocam. Então, o filho pródigo, porque realmente quando você pensa no menino, o menino pegou o dinheiro todinho que ele ganhou e ele gastou e desperdiçou. Então, fala assim, ele é pródigo. Então, a história do pródigo vem do filho pródigo, mas a história não se refere
aquele rapaz como pródigo. Pródigo é Deus. Cadê o Reginaldo? É o livro. Pródigo é Deus. E eu quero falar com você nessa manhã sobre o Deus pródigo. Coisa estranha, né? Qual é o contexto do filho pródigo? Qual é o contexto desse texto? Olha só, Jesus estava conversando e sempre tinha uma quantidade enorme de pessoas ao redor dele para ouvir, para julgar, para tentar alcançar alguma graça, para poder condenar e criticar depois, igualzinho hoje em dia. Ao nosso redor tem gente que aplaude, tem gente que acusa, tem gente que questiona, tem todo tipo de gente. E Jesus está ali, e o mais interessante é que as pessoas que tinham coração mais puro eram as piores: publicanos e pecadores. Ô meu irmão, é muito melhor ser publicano e pecador determinadas horas do que ser fariseu e escriba. E hoje você vai entender um pouquinho dessa parábola com um toque totalmente diferente. Primeiro, quero que você entenda para quem Jesus estava falando, para quem Jesus estava direcionando essa parábola. Porque tem textos na Bíblia que a gente usa, ele fora do contexto, parece que ele é uma coisa, e quando a gente vê o contexto todo, ele é outra. O filho pródigo não está falando sobre alguém do mundo. O filho pródigo não é uma mensagem evangelística para alguém de fora. Se nós olharmos a intenção original de Jesus lá atrás, ele não está pregando para um gentio, ele está falando para filhos. Olha que diferença. Ele não está falando assim, olha, um certo homem tinha um amigo gentio e um filho. Não, um certo homem tinha 2 filhos. Jesus senta para conversar e sentam com ele publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores são a mesma coisa. Publicano classe 1, publicano classe 2. Publicano classe 1 é publicano. Publicano classe 2 é pecador. O que quer dizer isso, pastor? Que aula é essa? É porque eu quero que você entenda bem esmiuçado isso. Olha só, o Império Romano, ele tinha uma forma de coletar impostos. A Receita Federal do Império Romano era muito complexa também. E eles faziam determinados leilões. E alguns cidadãos romanos nas províncias romanas participavam daqueles leilões, e eles conseguiam, como antigamente tinha a questão de cartório, né, e tudo mais, eles conseguiam a banca ou o escritório do Império Romano para coletar impostos. Então um cidadão romano se tornava um publicano. Ele era um coletor de impostos. Eram cidadãos ricos, eram pessoas abastadas e pessoas que ficavam mais ricas ainda. Esse era o publicano. Agora, no caso dos judeus, havia alguns judeus que eram empregados desses publicanos e eles se tornavam publicanos também. Eles não eram tão abastados, não eram tão ricos, mas eles eram judeus, coletores de impostos, que eram odiados pelos outros judeus. Ou seja, o judeu olhava e falava assim: como é que você está trabalhando para o império que está me escravizando? O Império Romano tomou nossa terra, agora toma o nosso dinheiro e vai usar um judeu para poder tirar o dinheiro do próprio judeu. Então, você tinha publicano, que era o romano, e você tinha um pecador, nesse texto aí, do capítulo 15, que era o publicano judeu. Deu para entender? Posso passar o papelzinho da prova, para você agora marcar a opção certa? Jesus está, e aí, sabe o que é legal? Jesus vai lá falar quem é que senta para ouvir com o coração aberto. Publicanos e pecadores. As gentes que não prestam. E geralmente a gente julga as gentes que não prestam. Junto com eles havia mais um padedê ali, havia mais uma dupla. Quem era a dupla? Fariseus e escribas. Os escribas, eles vêm da época de Esdras. Lembra do livro de Esdras? Esdras, Neemias, Esther, tarará. Pois é, escriba vem dessa época de Esdras, 600 anos antes, quando o templo de Jerusalém foi destruído, os judeus foram desterrados. Na Babilônia eles começaram com a história da sinagoga.
Porque o templo em Jerusalém nada mais era do que um grande açougue, ou, se você parasse a pensar, uma grande churrascaria. Se a gente olhar a forma de funcionamento, eram animais sendo mortos o dia inteiro. Era sangue correndo, cheiro de sangue e cheiro de churrasco. Porque nada mais o que eles faziam era pegar a carne e assar essa carne no fogo. Então quem passasse pelo templo, ele sentia um cheiro como você passava no porcão antigamente, como você passa na frente da Buffalo Bill, entendeu? Aquele cheiro de carne assada. O templo é destruído em Jerusalém, eles são desterrados, perde-se tudo, mas você tem os escribas que copiavam o texto. E eles começam a abrir sinagogas para ensinar os judeus. Quem é que ensinava? Os escribas. Por quê? Porque de tanto escrever repetidamente, eles decoravam o texto e entendiam melhor. Fantástico isso. Por que eles não se perderam ao longo de tantos anos? Porque eles tinham mecanismos de proteção. Esse foi um deles. E aí, como eles não podiam sacrificar, o que eles faziam era se reuniam aos sábados nas sinagogas para que os escribas os ensinassem. Então os escribas eram os doutores da lei, eram as pessoas que entendiam, que sabiam, eram os caras que diziam: olha só, mais do que eu ninguém sabe, eu sei exatamente tudo. Por quê? Porque quem copiou fui eu, quem viu o original fui eu, quem copiou lá do início fui eu. Esses são os escribas. E você tem os fariseus. Olha só que aula que você está tendo hoje de manhã, né? Na escola dominical. Fariseu, quem é fariseu? Fariseu vem da época, era uma linha, sabe, de pessoas da época lá dos macabeus. Você quer saber o que é os macabeus? Entra no Google, que eu não vou te explicar o que são os macabeus, mas foi uma rebelião que aconteceu 400 anos depois, ou vice-versa, uma coisa assim. Entendeu? Mas os macabeus, os fariseus vêm dessa época. Era um movimento de pessoas que não aceitavam, que eram mais aguerridas com a questão cultural deles, mas acima de tudo com a questão religiosa. Os fariseus eram aqueles que estavam pregados, arraigados na lei de Moisés. Eles eram puristas a extremos. Eles eram, sabe, aquelas pessoas que são como é que eu posso tentar explicar assim? Eles pegavam tudo na Bíblia ao pé da letra, eles tinham que seguir ipsiliter de tudo que estava lá, eles davam o dízimo daquilo que eles compravam, entendeu? É como se você fosse no Pão de Açúcar, no Carrefour da vida, no Big Box, sabe lá onde você vai, e aí quando você viesse com a compra, você tirasse o dízimo da compra e desce no templo, porque ele falava assim: vai que o produtor que fez não deu o dízimo, então eu já vou dar o dízimo por ele, para a coisa ficar certa. Esse era o publicano, era o fariseu. O fariseu era o cara que assim, ele tinha as questões cerimoniais, de lavagens, de purificações, de banhos de purificação, lavar a mão. Lembra, você vai entender que Jesus vira e fala, umas pessoas conversando, discutindo com Jesus, fala assim: os seus discípulos não lavam as mãos, não lavavam nem o pé. Entendeu? Mas por quê? Porque os fariseus lavavam as mãos com a canequinha e faziam aquele negócio todo, tomavam tantos banhos assim assado. Então Jesus está com esses quatro ali. Essa história do filho pródigo, ela é voltada para esses quatro personagens do capítulo 15. Quem são os personagens? Fariseus e escribas, publicanos e pecadores. São duas classes: a classe dos meninos bons e a classe dos meninos ruins. Entendeu agora? É complexo acompanhar isso. Mas quando a gente tem que estudar a Bíblia e tem que pregar, a gente tem que saber o que a gente está falando, porque senão eu levo você para o engano. Eu posso tropeçar, a gente erra porque não conhece as Escrituras. E Jesus está falando, não é para gentio, Jesus não está falando para grego. Jesus está falando para aqueles ali, para o pecador, que era o judeu, coletor de impostos. Jesus estava falando ali para o pessoal que cuidava da lei de Moisés. Ele estava falando para os de casa. E aí, sempre tem a discussão, né? Olha, é igual hoje. Crente vai para o céu porque é crente, o resto vai tudo para o inferno, não é assim? Já viu isso? A gente vai para o céu por quê? Porque eu sou crente da Igreja Batista. Eu vou para o céu porque eu sou crente da Universal, eu vou para o céu porque eu sou não sei o quê, mas você vai para o inferno porque você é da Católica. Você vai para o inferno porque você é do Espírita, você vai para o inferno porque não sei o quê, você vai para o inferno porque você não é renovado, porque você não fala em língua. Tem isso, tem. Entendeu? E na época também era assim: olha, quem é o bom, quem é o ruim? O ruim vai para o inferno. E o bom somos nós que somos bons. E Jesus começa a falar: olha, certo homem tinha 2 filhos. E aquele homem era muito rico.
Aquele homem era abastado, aquele homem tinha... Por que eu estou dizendo que aquele homem era muito rico? Sabe por que ele era muito rico? Porque o filho dele fala que ele tinha empregados. O filho dele pede a parte da fortuna, o pai dá a fortuna, divide entre os filhos e o pai ainda continua rico. Porque no final lá ele vira para o filho bom e fala assim: meu filho, tudo que é meu é teu, por que você não aproveitou? Você estava esperando te dar um boizinho gordo, se você tem a boiada inteira para você. O pai continua, o pai era rico. E Jesus está falando assim: olha, Deus é esse pai. E eu vou dizer, essa palavra sobre filho pródigo é uma palavra voltada para nós, igreja, para tratar de uma questão chamada graça, para desmistificar e para colocar cada macaco no seu galho e mostrar que ninguém é salvo por si mesmo, mas nós somos salvos exclusivamente pela graça, pelo amor, pela redenção da cruz do Calvário, pelo sangue do Calvário vertido por amor de nós. Não é o que você faz ou deixa de fazer que te leva ao encontro de Deus, é o que Deus fez a seu favor que te abriu as portas para que você chegasse à presença dele. Não é mérito, porque tem gente que se traveste, que se veste de roupas esplendorosas de santidade e poder e acha que é isso que vai abrir as portas do céu, pois o que abre as portas do céu é um coração contrito, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Se é para aplaudir, aplauda. Sabe? Essa é a tamanha, tão grande salvação que nós temos. E aí, a gente tem aquele filho. E vamos falar primeiro da família, né? Você tem o pai, os 2 filhos, não aparece a mãe, mas tem ali 3 personagens. E naqueles 3 personagens nós vemos uma família disfuncional, como nossas famílias são. O que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que a sua família tem uma ovelha negra, não tem? Não tem um tio, não tem um irmão, não tem um primo, não tem um dos filhos, não tem sempre alguém que é a ovelha negra, que é a praga da família? Que o pessoal olha e fala assim: não, aquele ali não deu certo, não vai dar certo, aquele não presta, entendeu? Sempre tem uma fruta podre no meio do balaio de fruta boa, né? Então, quando a gente olha essa família disfuncional do filho pródigo, digamos assim, a gente está vendo uma família desequilibrada. A gente tem um pai rico, a gente tem um filho totalmente abestado, desmiolado, irresponsável. E tem um filho bom, o garoto que estudou, que é doutor, que é médico, que é advogado, que está lá trabalhando, que está ganhando, que faz tudo certinho. Sempre tem uma família assim. Se a sua família é só você com mais um, pense no resto da família toda, nos tios. Sempre vai ter alguém que fala assim: nossa, mas lembra, filho de Chiquinha, aquele menino não deu para nada, mulher. Sempre vai ter alguém que você vai dizer assim: não deu para nada, mulher. Entendeu? É uma família disfuncional. Sabe por quê? Porque a partir do momento que o homem caiu em desgraça diante de Deus pelo pecado, nós nos tornamos disfuncionais. Entendeu? Desde a queda de Adão, que nós deixamos de ser pessoas funcionais. Então ali reflete exatamente você e eu. Talvez você nunca tenha pensado nisso, porque a gente pensa no filho pródigo como o cara que está lá na sarjeta, como o rapaz que está lá mexendo com crack na Cracolândia, como a prostituta que não está não sei aonde, como o outro que é o assassino que está na papuda. Não! O filho pródigo está falando de filho, somos nós. E é muito fácil identificar aquele filho torto. O filho torto que é o irresponsável, o filho torto que é o arrogante, o filho torto que acha, que pode, que faz, que é muito capaz. Quando a gente é novo, a gente é muito assim, a gente é inconsequente, a gente não bota no limite, a gente acha que pode tudo, que sabe tudo, que compreende tudo, a gente acha que está no controle. Desde criança, você pega uma criança pequena, ela vai olhar e falar assim para você: não, mamãe, eu sei como é. Sabe nada, minha filha, tu não sabe nem como é que você nasceu, como é que você vai saber isso? Mas a criança acha que sabe. O menino dito pródigo, que nós o apelidamos assim, é esse, sabe? É o cara que está lá fora, é a menina que está lá fora, sabe? Que conheceu a graça, mas que é aquela pessoa que não firma.
Vamos colocar dessa forma. É alguém que muitas vezes se vê envolvido em coisas que não são republicanas. Não está na moda essa coisa? Coisas que não são republicanas, coisas que não são legais. Então é muito fácil você apontar para o menino que está se prostituindo, para o menino que é homossexual, para o menino que é drogado, para o menino que é não sei o quê, mas foi criado na igreja, mas ele é assim hoje. Não viu a menina? Se perdeu todinha. O menino estava lá, criado. E eu lembro da minha avó. Minha avó olhava para os 5 filhos e falava assim, ó, todo criado do mesmo jeito, comendo a mesma comida e cada um de um jeito. Quem tem muito filho sabe disso. As nossas famílias hoje são diminutas. A minha família é 3, entendeu? Mas a família antigamente tinha 5, 7, 10, 15, né? Minha tia, a família dela, a mãe dela teve 19 filhos. A pessoa passou a vida inteira parindo, entendeu? E limpando fralda, um negócio impressionante. Quando o menino estava com 20, estava nascendo um bebê, entendeu? E assim, cada um sai de um jeito. Cada um sai de um jeito. Cachorro é assim. A ninhada tem 10. Cada cachorro tem uma personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade. Cada pessoa age de um jeito, entendeu? E às vezes tem um filho que vai agir de um jeito que você forma, faz, quer, e o menino desempena. Entendeu? Você vai lá, tenta, resolve, bota, não sei o quê. Não, a menina não anda. O negócio é assim. Sempre tem alguém. E esses são fáceis da gente analisar. Você olha e fala assim, né? Tá no mundão. Crente tem esse negócio, tá no mundão. Tu também tá, meu filho. Você tá onde? No Marte? Né? Tá no mundão. E aqui eu não estou, vamos lá, não estou brincando com a questão do pecado. O pecado mata e leva você para o inferno. O filho pródigo, dito pródigo, se ele morresse na prodiguez dele, ele estaria no inferno. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Então, que ele chega para o pai e fala assim, pai, olha só, eu sou safo, conheço da vida, mas o interessante é que a impressão que dá é que ele já pega o dinheiro para fugir. Não. Ele falou assim, pai, me dá a minha parte da herança. Foi isso que ele fez. E ele pegou e o pai chegou e repartiu, a Bíblia fala, repartiu a herança entre os irmãos. Coisa interessante, né? O menino pegou o dinheiro, estava lá com o dinheiro, sendo dar o filho lá e tal, não sei o que, o mais novo. Só que uma hora o menino resolve ir embora. E ele vai embora. Sabe, é fácil identificar quando a pessoa vai embora do aprisco. É fácil identificar quando a gente tem uma ovelha no aprisco e aquela ovelha sai. Ela não deixa de ser ovelha, mas ela é uma ovelha sem aprisco. Ela é uma ovelha que está à mercê das intempéries lá de fora. Ela é uma ovelha que está à mercê dos lobos e leões. Ela é uma ovelha que está à mercê de todo tipo de lixo e perigo lá fora. Quantas vezes eu vejo pessoas que estão, sabe, que estão ativas e tal, daqui a pouco sumiu, está onde? Está no mundo. Uma ovelha que abriu a portinha do curral e saiu perdida. É aquela das 99 que tem uma. Vem cá, Deus não despreza uma ovelha sequer. Entenda que o amor de Deus e a graça dele são maiores do que a nossa mente consegue captar, consegue entender. Nós não entendemos Deus dessa forma pródiga que ele é. E quantas vezes nós olhamos para essa geração que sai em debandada, essa geração que vai para o mundo, essa geração que vai beber das águas amargas de Mara, dessa geração que acha que a igreja está ultrapassada, essa geração que acha que a palavra ela deixou de ser, essa geração que acha que consegue interpretar a Bíblia de outra forma, abre a porta do curral, abre a porta do aprisco e vai para o mundo afora. Ainda há proteção no aprisco de Deus, ainda há proteção naquilo que Deus chamou igreja, há proteção debaixo das asas dele, e nós estaremos seguros enquanto estivermos debaixo das asas do Senhor. Ele é o pastor que fica à porta guardando o rebanho, mas muitos de nós saem
Quando eu fico vendo movimentos que vêm, movimentos que vão, quando eu vejo multidões sendo arrastadas aqui, sendo arrastadas ali, por determinados movimentos, me preocupa, porque é rastio de pólvora, né? Aquele negócio que a pólvora está lá, você riscou, ela vai, aí acaba, sabe? E a pessoa fica sem rumo, sem norte, sem aprisco. Não existe ovelha sem aprisco, como não existe crente sem igreja. Essa história de que a sua casa, a igreja, é mentira de Satanás. A igreja é a reunião dos santos num local específico, não é na sua casa. A sua casa é a sua casa. Ela é proteção da sua família. Mas a proteção espiritual que você tem chama-se igreja. Se não tivesse importância, Jesus Cristo não teria estabelecido a igreja nesta terra. Tá? E eu estou cansado de ouvir. As pessoas vem cá, não existe ovelha que ande de curral em curral. Ah, mas aquele pastor ali dá uma comida melhorzinha. Mas aquela pastora ali, ela dá uma alfarroba melhorzinha. Mas aquela outra lá, ela profetiza de um jeito. Mas aquela outra lá... Gente, é uma geração que sai pingando de galho em galho. Uma hora, numa caminhada dessa, fora do redil, fora do aprisco, a tragédia acontece. Mas então, voltando à questão do filho pródigo, esse filho dito pródigo, ele é fácil de ser identificado no nosso meio. A gente olha e fala assim, são esses. São esses. Mas o que a gente não identifica são os fariseus e os escribas, que são filhos também. Há um perigo muito grande em estar lá fora, mas há um perigo muito grande em estar aqui dentro, achando que nós somos os maiores, os melhores, os perfeitos, os juízes, os julgadores e o ministério público do céu, para acusar todo mundo. Quando Jesus está falando do filho que pede o dinheiro e sai, ele está se referindo aos pecadores. Quando Jesus está falando sobre o filho que fica, ele está se referindo aos fariseus e os escribas. Olha que coisa interessante. É bom a gente abrir o olho, porque é fácil identificar quando a pessoa peca. Esse pecado social, aparente. O alcoólatra, a gente sabe que ele é alcoólatra porque ele anda cambaleando de bar em bar. Prostituto, a gente sabe que é prostituto porque ele anda se prostituindo em todo lugar. O drogado, a gente sabe que é drogado porque ele está se drogando e ele mostra os efeitos da droga na sua vida. Mas Deus olha com misericórdia. Por isso que eu digo, quem sou eu para mandar alguém para o inferno? Porque existe um negócio chamado graça que eu não consigo entender, que alcança a pessoa no pior estado que ela se encontre, e ele muda pela graça, pela misericórdia, pelo sangue. Ele lava, ele lava, ele lava, e ele purifica, e ele purifica, ele purifica, e ele chama como filho. Ele coloca o anel no dedo, ele muda as roupas, ele diz, assenta do meu lado, ele pega o melhor da mesa e ele serve àquele que estava lá. Isso chama-se graça. Não é o que aquele menino fez. Aquele menino olha e fala assim, olha, eu não quero voltar para voltar a ser filho, mas eu quero voltar para ser um escravo, um empregado, porque eles são melhores do que o que eu estou vivendo hoje. Mas Deus Pai, Ele não olha um ex-filho, Ele olha um filho amado, em que Ele empenhou Jesus Cristo com o sangue para que ele fosse salvo. Isso é graça de Deus. Isso é graça. O que aquele menino, ele mostra quando ele está lá fora, é um negócio chamado arrependimento. A mensagem do Evangelho, ela está calcada, alicerçada em arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esta era a mensagem de João Batista. Sem arrependimento você não consegue enxergar a graça de Deus.
Aquele menino está lá, ele perde tudo, e aonde ele estava se tornou deserto, porque houve fome na terra. Porque lá fora, no início tudo são flores, mas depois o deserto surge do nada. No início tudo é festa, no início tudo é sensualidade, no início tudo é prazer, no início tudo é maravilhoso, mas logo depois tudo passa. E aquele menino tem uma crise de arrependimento. E ele vem. E aquele pai olha e vê aquele filho vindo. E ele vê que é o seu filho. Mas aí havia o outro filho, o filho que ficou. Aparentemente aquele rapaz até tem razão de estar chateado. Falou: poxa, eu estou aqui, eu sou o cara bom. Olha, eu faço tudo certinho. Eu estou, sabe, sendo queridinho do papai e da mamãe. Eu sigo tudo certo. Eu casei direitinho. Eu não sei o quê. E papapá. Eu trabalho. Eu formei. Eu isso, eu aquilo, aquilo outro. Vem esse sem vergonha, cretino, lazarento, essa desgraça ambulante, essa praga desse demônio que está vindo aí. E vem aqui para poder atazanar. Ele vai, papai chega e faz uma festinha para ele. Dá anel, bota a capinha, pega o boi gordo e dá para o menino. Eu nunca tive uma cocoroca para poder assar para os meus amigos. Como é que ele faz um negócio desse? Esses somos nós. Muitas vezes. Tá? Sabe por quê? Porque quando a gente está aqui, a gente acha que é santo demais. A gente acha que nós somos perfeitos. Sabe por quê? Porque como os escribas, nós sabemos a fundo a palavra. Conhecimento de Bíblia sem unção é lata vazia, porque a letra mata, mas o que traz vida é o Espírito Santo. A gente acha que a gente está numa condição de apontar o dedo e dizer: aquele é um pecador, aquele lá é um adúltero, aquele lá é um sexual, aquele lá é um ex-drogado, aquele ali é um ex-prisioneiro, aquele lá é um ladrão, aquele lá é isso, aquele aquilo outro. A gente esquece que nós não somos salvos por sermos o filho bom que está na casa. Nós somos salvos pelo mesmo sangue e pela mesma graça que salva o filho perdido. E muitas vezes a gente tem agido de uma forma totalmente estranha. A gente olha e a gente julga. A gente olha e a gente acusa. A gente olha e a gente acha que a gente é melhor. Meu irmão, deixa eu dizer, eu sento aqui. Quando tem cerimônia, sendo uma cadeira mais alta ainda, eu posso andar pelo meio do corredor, eu posso estar bem, eu posso ser vice-presidente de não sei o que, posso ser aquilo outro. Deixa eu dizer, eu não sou nada sem a graça de Deus na minha vida. O fato de envergar uma roupa clerical não me faz santo. O que me faz santo é o sangue de Jesus passando na minha vida. Mas a gente é assim, e a gente julga, e a gente esquece que nós somos falhos. E da mesma forma que é muito notório e claro o pecado daquele filho dito pródigo, aquele filho que desviou, aquele filho que foi para outras terras, não é claro, não é óbvio o pecado do escriba e do fariseu. O fariseu gostava de receber, os louros da frente de todo mundo. Ele tinha que dar as ofertas para todo mundo ver. Ele tinha que fazer, para orar para todo mundo ouvir. Ele tinha, olha, Jesus fala assim: não é assim, meu filho, que você ora. Você vai lá no seu quarto, entra lá no seu quarto, fecha sua porta. Deus que está te vendo no oculto vai te ouvir. Você que pega a sua cara e enfia dentro do travesseiro para chorar, para ninguém ver. É ali naquele travesseiro que Deus está do outro lado, te olhando e recolhendo suas lágrimas. É você que entra no chuveiro para poder abafar o choro. É Deus que está ali ouvindo as suas lágrimas. O evangelho funciona em outra rotação. Nós podemos ter toda a pompa, circunstância, toda a nossa posição, toda a nossa arrogância, porque eu sou, porque eu tenho, porque eu sei, porque eu posso, porque isso, porque minha posição me permite. Olha só, deixa eu dizer a você, aquilo que nós temos vem de Deus, e se Ele quiser, Ele tira, sabe? A gente tem que entender que aquele filho que não era o pródigo, que era o bom aparentemente, estava tão cego e errado quanto o filho que saiu.
A igreja, nós não temos o direito de sermos inquisidores. Nós não somos algozes de ninguém. Nós somos pecadores resgatados pelo sangue, que temos que entender a graça e a misericórdia. Mas muitas vezes a gente julga, a gente olha alguém lá e fala assim: nossa, mas aquela pessoa, tudo é puro para os puros, mas para os contaminados da mente tudo é impuro. A igreja condena. Posso dar uma cajadada agora? A igreja condena o homossexualismo. E eu fico vendo jovens apontando em gays. E esses jovens que apontam estão na cama com as suas namoradas. O pecado é o mesmo, meu filho. O inferno que te espera é o mesmo. Não existe nesse caso o pecadinho ou pecadão. Esse é o filho pródigo e esse aqui é o filho bom. O filho bom é o direitinho, que aparentemente está perfeito. O filho pródigo é aquela lástima, e que o filho bom acusa. Deixa eu dizer, o pai faz um banquete. Gente, eu gosto de Deus, porque eu tenho certeza que no dia que eu chegar no céu tem comida. Gente, é bom demais. Não sei o que vai ser servido, mas alguma coisa vai ter. Você fala assim, as bodas do cordeiro. Gente, olha que maravilha. Perto de meio-dia, falando de comida, pensando no almoço. Entendeu? Imagina. Ontem minha mãe falou assim: vem aqui para você temperar uma picanha. Aí fui lá, temperei a picanha dela com vinho, com mamão. Todo mundo torceu a cara igual você torceu para mim agora. Entendeu? Depois você pergunta a ela, Zilmar, Sheila, como é que estava a minha picanha? Com mamão. Creme de cebola e cerveja, tá vendo? As receitas vão aflorando. Mas no céu vai ter comida. Sabe, amém, eu ouvi uns améns aí. Mas por que eu estou falando isso? Olha só, quando Deus faz aliança com Abraão, é comida. Quando Deus estabelece os sacrifícios, uma parte ele manda cozinhar para os sacerdotes comerem comida. O sacerdote Eli, antecessor de Samuel, caiu da cadeira e quebrou o pescoço porque estava gordo, de tanta oferenda que ele comia. Entendeu? A ceia é comida. E esse pai pródigo, ele faz o quê? Comida. Ele manda fazer um banquete. Deus é um Deus pródigo. E eu vou ler para você. Porque olha, pastor, onde é que você vê alguns detalhes da sua mensagem? No dicionário, filho. Vai olhar o português no dicionário, o que quer dizer. Aí você vai entender como é legal. Entendeu? Aquele pai faz um banquete. Você sabe quem é que entrou? O filho pródigo. Você sabe quem é que ficou de fora? O filho bom. Dá para você pensar um pouquinho? O filho pródigo já estava lá na mesa comendo do boi gordo, panelão na mão, feliz da vida. E o outro estava lá fora, emburrado, com ódio. Não entrou na festa. Sabe por quê? Porque ele se achou demais. A Bíblia fala que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. E aquele rapaz que tanto acusou seu irmão ficou de fora da mesa. A gente não sabe muito bem o fim da história, porque Jesus não terminou essa história. A gente não sabe se ele entrou ou não entrou, mas até o momento em que Jesus encerra a parábola dos filhos, nós não sabemos o pós, mas até ali aquele rapaz não entrou. Sabe, a gente usa textos para pregar para ímpio, e eram textos que são nossos. O filho pródigo é nosso. Queridos, nós temos que resgatar os nossos filhos, as ovelhas da casa que se perdem. É muito triste para um pastor ver às vezes alguém criado aqui dentro, alguém que está aqui dentro, de repente sai e você vê lá fora se estrepando.
Mas nós temos que lembrar também que nós que estamos não somos melhores ou maiores do que eles. Somos carentes da graça do Senhor, sabe? Quando João fala da carta à igreja em Laodiceia, tem um texto que nós usamos como um texto para salvação. Lá em Apocalipse capítulo 3, tem uma música linda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só, Deus não está falando para ímpio. Eis que estou à porta e bato. O Espírito estava falando para uma igreja. É isso que assusta. Sabe quem estava fora da igreja? Jesus. Jesus está falando assim: eu estou batendo na porta. Se você abrir, eu vou sentar com você e vou te servir a mesa. É tempo de nós acordarmos, entendermos e buscarmos entender o que é graça, o que é salvação, o que é misericórdia, o que é arrependimento, sabe? O pai é pródigo. E uma das coisas mais fantásticas que eu li hoje de manhã sobre o que é ser pródigo. Lógico que tem um lado, tem os sinônimos que seriam ruins, mas eu peguei o que é bom. Pródigo é aquele que é generoso ao dar, que é liberal e magnânimo. Sabe o que é que Deus é? Generoso em dar salvação e graça a cada um de nós. Ele viu que sem Jesus, sem o sangue, nós não seríamos alcançados. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele não deu só um boi gordo, ele deu toda a boiada. Ele não deu só uma ovelhinha, ele deu todo o rebanho. Ele deu o que ele tinha de melhor, para que eu e você fôssemos salvos. Como igreja, nós temos que aprender a aplicar a graça, a entender a graça, aplicar misericórdia, viver em arrependimento e saber que nós dependemos exclusivamente dele para a nossa salvação. Essa é a palavra do pai pródigo que tinha 2 filhos. Que nós sejamos independente do filho que seja, aquele que entra e se assenta à mesa e participa do banquete, porque o nosso Deus é aquele que prepara a mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça, nosso cálice transborda, e a misericórdia e a benignidade vão nos seguir por toda a nossa vida. Que o Senhor possa aplicar no seu coração essa palavra. Que você aprenda a ser misericordioso, a olhar para aquele que cai. Que você possa ter entendimento do que é amor, olhando a forma como Deus amou cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé para orar.